fenologia da soja. Vamos entender o que acontece em cada uma dessas fases? Fala moçada, Daniele da My Farm Agro aqui e hoje a gente vai bater um papo falando um pouquinho sobre as fases fenológicas da soja. Mas primeiro, Dani, por que a gente precisa entender sobre fenologia? Qual que é a importância? Primeiro ponto, moçada, cada estágio fenológico ele vai ter uma necessidade diferente. Então, esse primeiro passo de tudo, eu preciso saber quais são os cuidados e as exigências da minha planta em cada fase fenológica. E, logicamente, eu preciso saber identificar essa fase lá na lavoura, em qual fase a minha lavoura está e quais são os momentos críticos de demanda nutricional, de demanda por água, qual que é o momento que eu preciso dar mais atenção para a ocorrência de determinada praga ou determinada doença que pode ocorrer nessa fase em que minha planta se encontra. O segundo ponto são em relação aos danos em cada fase. Então, dependendo da fase em que eu estiver, eu posso ter uma perca diferente, maior ou menor, dependendo dessa fase fenológica em que minha cultura está. Então, os danos que podem ser causados aqui podem resultar em um impacto diferente lá na minha produção, dependendo dessa fase. Então, nós vamos entender aqui, moçada, o que acontece em cada uma dessas fases e quais são esses pontos de atenção que a gente tem que ter. Mas, por falar em fenologia, os cuidados que a gente tem que ter em cada fase, temos uma série lá na Farmflix, que é da planta-mãe à senescência, lá você vai entender fisiologia bem detalhada de todo o ciclo da cultura da soja. Mas voltando aqui, a gente vai passear aqui em cada fase fenológica. Então, a soja ela pode ser dividida em dois momentos, moçada. O primeiro deles é o vegetativo, que é onde a planta está priorizando o seu crescimento e acúmulo de reservas. E nós temos o período reprodutivo, que é onde eu vou ter as minhas estruturas reprodutivas, as minhas flores e as vagens. Então, esses estágios vegetativo e reprodutivo, moçada, eles são subdivididos em outros estágios. Então vamos começar aqui pela emergência, que é o estado VE, que a gente chama, que é quando o cotilédone ele se encontra acima da superfície do solo. A soja, por ela ser uma dicotiledônia, ela tem uma germinação epígea, então esses cotilédonos vão ficar acima da superfície. Então assim que ela apontar ali em cima da superfície do solo, eu aparecer no meu cotilédone, eu tive a minha emergência. E depois disso, esse cotilédone ele se abre ali na horizontal. Com esse cotilédone aberto, eu vou ter o meu estágio VC, meu estágio cotiledonar. E aqui nessa fase, a minha planta está totalmente dependendo das reservas do meu cotilédone, porque eu não tenho ainda formação de folhas aqui. E agora a gente passa para o meu estágio V1, que é onde eu vou começar a ter essa formação dessa parte vegetativa. Então, o meu V1 é onde eu tenho meu primeiro nó e a minha primeira folha, que é a minha folha unifoliolada, aquela folha simples que a gente tem, que é oposta ali. Então, aqui nessa fase de V1, eu vou ter a minha folha unifoliolada e eu vou ter o meu primeiro trifólio, onde ainda os bordos desses trifólios ainda não estão se encostando. Eu tenho o meu V1. A minha fase V2, que eu vou ter o meu segundo nó, o estágio V2, e o meu primeiro trifólio. Então, nessa fase, eu tenho a minha folha unifoliolada, o meu primeiro trifólio completamente desenvolvido. Então, os bordos do meu segundo trifólio não se encostam mais. E aí, nós vamos para o nosso V3, o nosso terceiro nó e o nosso segundo trifólio completamente desenvolvido. E aqui é onde começa o meu processo de fixação biológica de nitrogênio. E aí, eu vou sucessivamente até o meu VN. Então, eu vou V4, V5, V6. Até quando, Dani? Depende muito do meu material e depende do ciclo desse material. Então, até eu iniciar o meu estágio reprodutivo, eu vou continuar crescendo e eu vou continuar contando os meus trifólios. Quando que inicia o meu estágio reprodutivo? Apareceu a primeira florzinha ali em qualquer parte da planta, eu iniciei o meu estágio reprodutivo, a minha fase reprodutiva. E aqui nessa etapa, turma, tem algumas diferenças em relação a plantas de ciclo determinado e indeterminado, mas a gente vai discutir isso em outro momento. Então aqui apareceu minha primeira florzinha, em qualquer parte da planta eu tenho o meu R1, meu reprodutivo. Então R1 e R2 eu vou ter o meu florescimento. R2, o meu florescimento pleno, então a minha planta está em todas as flores abertas, completamente abertas. Então, passou a parte de florescimento, eu começo o processo de formação de vagens, que vai entrar no meu R3. Então, R1 e R2, florescimento, R3 e R4, eu começo a entrar o início da formação das vagens. Então, começou a vagenzinha, 2 milímetros ali, R3, e 5 centímetros mais ou menos, o meu R4. Comecei a formar minha vagem e aí vai começar a formação de grãos, e aí eu vou passar para o estágio
R5. Então, R5 e R6 é o processo de enchimento e formação dos meus grãos. O R5, moçada, ele é subdividido em 5 fases que vai corresponder à granação do meu grão. Então, ali, quando tiver 10% de granação, eu tenho R5.1. E aí, 25% o meu R5.2. E aí, passa para 50% o meu R5.3. 75% de granação, o meu R5.4, chegou a 100%, meu R5.5. Então, a gente é subdividido conforme eu vou enchendo esse grão, essa fase aqui. E aqui também é muito importante a respeito do estresse hídrico nessa fase, ela é muito exigente. Entrei em R6, que eu vou ter o enchimento ali do meu grão. Então, nessa fase aqui, o grão ele vai começar a preencher toda a cavidade ali da vagem, ocupar todo o espaço. Enchi o grão, então ele vai começar a ir para a fase de amadurecimento da planta. Então eu vou entrar ali em R7. Então ali eu já atingi o máximo de peso de matéria seca e nesse momento os grãos eles começam a mudar de coloração. A gente vai ver a lavoura mais amarelada ali. Então eu estou partindo para o momento da colheita. Chegou em R8 é onde eu tenho a minha maturação plena. Então 95% das minhas vagens elas já se encontram maduras aqui e a colheita aqui pode ser realizada. Só que um detalhe muito importante nessa etapa, moçada, é a umidade. Então eu tenho que monitorar o teor de umidade da minha lavoura, cerca de 15 a 13% ali para mim não ter mais percas aqui nessa fase. Então, de forma geral, essas são todas as etapas que a gente tem na cultura da soja. Saber identificar tudo isso lá na lavoura é muito importante para a gente adequar o manejo. A gente vai detalhar isso em um outro vídeo. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar, deixar o seu joinha aqui e eu espero vocês no nosso próximo episódio.